Franca e da Marina Santana, que estão aqui conosco agora também. Muito obrigada pela presença. Com a palavra, então, o Dr. Daniel Moraes dos Santos, cientista social, especialista em História e Culturas Políticas da UFMG, e que também tem 10 minutos para fazer a sua fala. Primeiramente, bom dia a todos os componentes da mesa, bom dia, vice-presidenta, senadora Marta Suplicy, bom dia a todos que nos assistem, não somente aqui nesse local, mas por outras mídias. Eu vou, infelizmente, ler o que eu preparei, porque não quero, já que o tempo é exíguo, não quero perder pontos que eu creio que sejam necessários serem ditos. Quero destacar, já de início, a imensa importância desse seminário. Estamos aqui discutindo, ouso dizer, uma das temáticas mais importantes no que tange à consolidação dos direitos humanos na história recente do Brasil, porque seguramente o confrontamento da homofobia ultrapassa em muito a mera tentativa de proteção de orientações sexuais. Combater a homofobia é, antes de tudo, atacar o grande motor de exclusão e violência da sociedade moderna, que é o racismo. Conceito que vai muito além de uma simplista e vulgar limitação de racismo à noção de raças biológicas. Racismo são as doutrinas de inferiorização, de forma essencialista, de quaisquer grupos sociais, em função da incapacidade de nós estendermos a eles a totalidade dos benefícios que possuímos em sermos humanos, porque desejamos tais benefícios somente para o grupo social que pertencemos. É, em suma, a inaptidão de enxergarmos o outro como titular do mesmo direito à plena igualdade e dignidade que desejamos para nós mesmos. Sim, senadora. Sim, senadores e congressistas brasileiros. É nisso que se fundamenta o argumento detrator do PLC 122 de 2006. A homofobia é nada mais que apenas uma das expressões contemporâneas de racismo que é imperioso destacar, não agride somente cidadãs e cidadãs homossexuais, mas oprime e maltrata todas as famílias brasileiras, pois em cada uma delas certamente há um primo, uma tia, um filho, uma irmã ou um amigo que seja homossexual ou transgênero. E, lamentavelmente, todas as pesquisas sobre homofobia e sobre essa temática têm mostrado o crescimento alarmante da violência homofóbica, que parte do Congresso brasileiro insiste em negar. Temos uma tragédia humana que está se passando com tantas famílias brasileiras, pois no nosso país há legislação específica para a proteção de animais, árvores, mas não há para pessoas homossexuais. Grupos vulneráveis não têm privilégios quaisquer. Esse discurso é cínico, que diz a respeito de privilégios relacionando ao PLC 12206. Vejamos bem, aqueles que optaram por um estilo de vida religioso, têm também na lei penal a prerrogativa de serem protegidos contra discriminação e racismo. Estrangeiros gozam também dessa mesma proteção, mas cidadãos e cidadãs brasileiras homossexuais não. Transsexuais não. Cristãos, wiccas, budistas, satanistas gozam de tal proteção penal contra discriminação e racismo. Mas inúmeros filhos e filhas de nossas famílias não estão protegidos de sofrerem violência homofóbica em função da omissão do Congresso brasileiro em igualá-los como sujeitos de direito, em função da omissão do Congresso brasileiro em tipificar a discriminação que esses cidadãos e suas famílias sofrem, em função da omissão do Congresso brasileiro de apenas incluir esse grupo vulnerável nas mesmas leis que já beneficiam outros grupos sociais, inclusive os próprios religiosos que atacam o PLC 12206. Enfim, se escaparmos da falaciosa retórica fundamentalista, a realidade que se vê é que temos o contrário do que preconizou a alta comissária da ONU. De sorte que os cidadãos homossexuais e suas famílias estão indubitavelmente sendo tratados como grupos de menor valor, como menos dignos de respeito e proteção, o que faz hoje do Brasil um Estado que viola a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que assevera que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, sem distinção de qualquer espécie ou condição. Em função desse não reconhecimento e marginalização, como bem nos apontam os testemunhos reais que nós vemos de tantos familiares aqui presentes, em especial a partir da redemocratização, a eclosão de movimentos LGBT por todo o mundo, ocidental e oriental, reivindicando acesso igualitário a bens simbólicos e a proteção jurídica, tem sido visto em todos os lugares. O Brasil é hoje o país com o maior número de marchas e paradas LGBT e com o maior número de associações civis que demandam pela plena cidadania das populações homossexuais.
Essa é uma marca indelével do renascimento da mobilização da sociedade civil em torno de temas que fogem de interesses estatais. São jovens, adultos, idosos e famílias de todas as classes sociais e religiões que se levantam a reivindicar que o Estado brasileiro cumpra o seu papel como garantidor da promessa democrática inscrita na Constituição de 1988. Há inúmeros grupos de pais e familiares homossexuais, como os aqui reivindicando acesso igualitário a bens simbólicos e a proteção jurídica, tem sido visto em todos os lugares. O Brasil é hoje o país com o maior número de marchas e paradas LGBT e com o maior número de associações civis que demandam pela plena cidadania das populações homossexuais. Essa é uma marca indelével do renascimento da mobilização da sociedade civil em torno de temas que fogem de interesses estatais. São jovens, adultos, idosos e famílias de todas as classes sociais e religiões que se levantam a reivindicar que o Estado brasileiro cumpra o seu papel como garantidor da promessa democrática inscrita na Constituição de 1988. Há inúmeros grupos de pais e familiares homossexuais, como os aqui presentes, as Mães pela Igualdade, que se juntam a essa pujante movimentação da sociedade civil que clama por mais democracia e por um mundo mais humano, fraterno e pacífico. Senadora, o combate à homofobia por meio de sua tipificação legal é uma garantia jurídica já vigente em mais de 30 países e em todos os principais países de democracia avançada e também preconizada por todos os principais veículos de promoção de direitos humanos globalmente. No Democracy Index, que é uma lista feita pelo The Economist Intelligence Unit, que ranqueia os países por nível de democracia, de todos os 167 países avaliados, apenas 25 alcançaram níveis de democracias plenas. E destes, excetuando-se a Coreia do Sul, todos possuem leis que banem a discriminação por orientação sexual. Democracia e proteção às minorias sexuais andam de mãos dadas. Com essa constatação, joga-se por terra a falácia de que o projeto de lei anti-homofobia brasileiro seja algo absurdo ou antidemocrático. O que se vê é que para os extremistas que atacam tal projeto, que são minoria no meio religioso, o amplo conceito de democracia é de maneira vulgar e oportunista desprezado, além de cinicamente reduzido a apenas liberdade de expressão. Esses inimigos dos direitos humanos se põem a repetir e repetir de forma pueril como se a liberdade de expressão não viesse necessariamente somada a uma gama de outros direitos e também deveres, dentre eles o respeito à expressão da identidade do seu próximo. Tal retórica não se trata apenas de ignorância, mas de velhaca maquinação discursiva de alguns extremistas neofascistas de esmagar a democracia, pensando antes apenas a liberdade de expressão que lhes convém. Tal estratégia reconhecida até mesmo pelo insuspeito autor Paul Freston, evangélico, legitimado pelos próprios evangélicos como um dos seus maiores intelectuais. Contrariando a fala levianamente descomprometida com a verdade por parte de um diminuto, porém estridente grupo de empresários pregadores e radicais religiosos, o que temos é que o PLC 122 de 2006 não nasceu intempestivamente de militantes de algum outro planeta. A tentativa brasileira de criminalização da homofobia por meio da inclusão de cidadãs e cidadãos homossexuais nas leis existentes e que já tutelam outros grupos vulneráveis sujeitos à discriminação análoga, é, como vimos até aqui, uma sólida demanda democrática da sociedade civil brasileira, em tal consonância com as atuais lutas e conquistas da democracia na sociedade civil global. Os cristãos brasileiros não se opõem à vedação da discriminação da homofobia. Os católicos e evangélicos do nosso país têm um histórico de moderação, inclusive política, e esses pregadores de extrema-direita não os representam. Suas falas iradas e virulentas não vocalizam os corações e as mentes do povo brasileiro. Pesquisa realizada pelo Instituto Dado Senado de 2008, como sabemos, confirma esse fato e mostra que, à época, 70% dos brasileiros já concordavam com a aprovação do projeto de lei, que torna crime a discriminação contra homossexuais e transexuais. E entre os evangélicos o apoio chegou a 55%. Quem tem medo de uma lei que absolutamente permite a crítica pacífica, mas apenas reprime o discurso de ódio, a injúria racista e a humilhação para com o outro ser humano? Que católico deseja ter o direito de xingar um homossexual? Que evangélico milita pelo direito de demitir uma babá, necessariamente chamando-a de pervertida ou pederasta safada, quando poderia apenas demiti-la de maneira pacífica? Essas vulgaridades só existem em mentes extremistas e doentes de preconceito, como são dos profetas da homofobia, mas jamais do povo cristão brasileiro.
Outrosim é imperativo que aqui se esclareça quem são esses extremistas que se inflamam contra o referido projeto, pois isso se relaciona diretamente com o trabalho de representação do Congresso brasileiro. Esses pregadores homofóbicos não são líderes religiosos apenas, mas são explícita e assumidamente empresários de grandes corporações empresarial religiosas. Há, porventura, algum problema com a proposta comercial dessas associações? Legalmente, nenhuma. É legal. A questão problemática está aqui no Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados é a casa que representa o povo, e os senadores representam os estados e o Distrito Federal, e não tem a prerrogativa constitucional de servir de canalização de interesses corporativos. É uma desvirtuação do sentido precípio da representação política permitir que demandas corporativas e empresariais se sobreponham a interesses do benefício último da representação parlamentar, o povo. O bunker de oposição ao PLC 122 é composto em seu núcleo por um punhado de organizações empresarial-religiosas que nos últimos 30 anos vêm disputando entre si por rebanho, por mercado e por poder político, fazendo de suas atuações parlamentares uma sucursal de suas corporações, desprezando o indispensável discurso de ética e interesses públicos. Como bem nos explica Alan Turrene, sociólogo, o fenômeno do evangelicalismo e do movimento carismático aqui no Brasil é típico de uma sociedade que desintegrou em poucas décadas a vida no campo e encheu caoticamente a vida urbana. Assim surge um contingente populacional de baixa renda, de pouco acesso à educação formal e de perfil conservador, além de serem vulneráveis econômica e socialmente. No afã de conquistar essas desgarradas camadas sociais, os profetas da homofobia se valem de discursos levianos, sabidamente descomprometidos com a verdade. Nenhum deles teve um mínimo de compromisso ético de divulgar a íntegra do projeto de lei que condenam. Só manipulam partes. Se eles têm compromisso com a verdade, então os desafio a expor em seus sites a íntegra do substitutivo que está sendo discutido. Com o intuito de enganar, citam sistematicamente uma redação que já foi posta de lado, que não se trata do verdadeiro texto em tramitação. Mentiram inescrupulosamente, dizendo que a criminalização da homofobia era uma ideia esdrúxula que não existiria em nenhum lugar, em nenhum outro país, quando é por todos sabido que dezenas de países já possuem esse tipo de legislação. Repetem frases prontas e caricatas sobre ciências jurídicas e sociais que, se usadas por um estudante, o fariam ser reprovado em exames de ensino fundamental, tamanho disparate. Com espantosa desonestidade intelectual, com semelhança só vista na propaganda nazista, citam genericamente pesquisas jamais existentes, sem citar fontes, ou abusam da expressão "a ciência prova", para dizer o que cientista algum jamais afirmou. Mas sabemos com efeito que o grande medo desses profetas da homofobia em relação ao PLC é que eles sabem que terão, se a lei for aprovada, que passar a sustentar sua retórica homofóbica utilizando-se exclusivamente de argumentos religiosos. E isso os faz tremer de medo, pois terão muito pouco ou nada para utilizar com virulência contra homossexuais de dentro de um arcabouço estritamente teológico. Por isso defendem o direito, entre aspas, claro, de continuar utilizando os argumentos que sempre usam, que não possuem qualquer característica de teológicos, de religiosos ou de discurso de fé. A sustentação de suas falas homofóbicas se vale sempre de adjetivações e fundamentações difamatórias, vulgares e pseudocientíficas. Se forem obrigados a dizer apenas "é pecado" ou "Deus considera abominação", ou falas do gênero, eles sabem que o potencial agregador de seus discursos se esvaziaria. Daí militam para poder continuar a nomear os homossexuais de doentes, pervertidos, pestes, promíscuos, assegurando que tamanha violência seja cinicamente protegida como liberdade de expressão. Por fim, gostaria de lembrar a frase proferida pelo foragido da polícia, apontado pela própria polícia de São Paulo, como autor do duplo homicídio na Rua Oscar Freire, no ano passado, que ceifou a vida de 2 homossexuais que possivelmente tiveram uma mãe, um pai, uma irmã, um irmão, uma família com corações despedaçados. Alguns dias antes, o alegado autor do assassinato escreveu em sua rede social: "Ainda bem que a homofobia ainda não é crime." Senadores e deputados brasileiros, até quando criminosos vão se regozijar pela homofobia ainda não ser crime e se sentirem abonados para retirar a vida de filhos e filhas de tantas famílias brasileiras? A responsabilidade está em vossas mãos. Quem dará essa ansiada resposta aos cidadãos e às famílias que formam o nosso povo serão os senhores. Obrigada, Daniel Moraes dos Santos. E com a palavra a coordenadora da Unesco, doutora Marlova Noleto.
Muito bom dia a todos. Eu queria começar cumprimentando a senadora Marta Suplicy, vice-presidente do Senado Federal, e acho que podemos dizer também uma militante histórica dessa causa, né? Acho que todos que conhecem o trabalho da senadora Marta sabem quanto ela vem conduzindo bem toda essa discussão no Senado Federal. Queria também cumprimentar meus colegas de mesa, agradecer o convite para estar aqui e dizer da alegria da Unesco de participar dessa iniciativa que, nesse momento, faz parte das celebrações do Dia Internacional da Homofobia. E eu queria começar partilhando com vocês uma pequena reflexão, né, cumprimentando também meus colegas das agências da ONU que estão aqui, o Pedro Schecker, da UNAIDS, o Arnaud do PNUD, né, e dizer por que a Unesco dessa mesa que discute o papel do Estado e das instituições na construção de uma sociedade de respeito à diversidade. Bom, para aqueles que não sabem, a Unesco é uma agência especializada do Sistema ONU de Educação, Ciência e Cultura. E é precisamente pela educação que nós podemos começar a necessária transformação que a sociedade brasileira precisa. Eu estava vendo ali o nosso menininho segurando a mão, dizendo, né, fim da homofobia, e comentando que é precisamente educando desde cedo que é normal ser diferente, que nós vamos ter uma sociedade que possa respeitar cada vez mais e ser tolerante com aquilo que é diverso, né? E aí eu lembro que uma das bíblias da Unesco é um livro escrito por uma comissão que foi coordenada pelo Javier Pérez de Cuellar e que se chama Nossa Diversidade Criadora. Um livro que nos permite justamente identificar na riqueza da diversidade o enorme potencial de criação que tem um país que é diverso, que reúne, como o Brasil, né, diversas raças, etnias, imigrantes, e dentro dessa diversidade, também uma diversidade de orientação sexual. Eu acho que o Daniel colocou muito bem aqui, quando lembrou a questão do racismo. E aí eu queria fazer referência ao artigo que a senadora Marta Suplicy escreveu nesse final de semana na Folha de São Paulo, em que ela mostra a evolução nos Estados Unidos. Eu acho que o título do artigo era It's not only the economy stupid, né? The economy stupid. Que eu lendo o artigo eu pensei, nossa, aqui está o gancho do que eu quero dizer lá no Senado. Porque, na verdade, para quem não leu o artigo, o que a senadora Marta fez foi comparar a mudança de percentuais na sociedade americana que aprovavam ou não o casamento gay. E ela mostrava que hoje, na verdade, o que o presidente Obama fez foi contemplar uma mudança de tendência na própria sociedade americana, em que hoje 53% da sociedade já aprova o casamento gay e até adoção por casais do mesmo sexo. E acho que na fala de introdução da senadora aqui, ela nos chama atenção para algo que de fato não pode ser ignorado, que é a questão do contexto, da conjuntura. Nós vemos esse avanço, né, do presidente Obama e o próprio novo presidente da França, François Hollande, declarando que ele é a favor do casamento gay, da adoção por casais formados por pessoas do mesmo sexo, porque a conjuntura vai permitindo essa mudança. Então, na verdade, eu acho que existem questões muito importantes para abordar, e para nós é particularmente feliz ver a fala do secretário-geral da ONU, do Ban Ki-moon, que ele diz que o tempo chegou, né, the time has come, porque a própria ONU também precisa avançar e ser um pouco menos conservadora, né? Nós fazemos a nossa meia-culpa. A própria Unesco, como agência de educação, ela precisa avançar nas questões relativas à homofobia, sobretudo quando nós defendemos bandeiras tão importantes como o direito à liberdade de expressão, o direito à liberdade religiosa, que são valores fundamentais para a Unesco e que fazem parte do nosso mandato como uma agência especializada da ONU.
E aí eu queria partilhar com vocês as dificuldades que existem no próprio contexto das Nações Unidas. As Nações Unidas, como vocês sabem, são um grupo muito grande de países, hoje são mais de 193 países, e que carregam diferenças culturais, religiosas e ideológicas muito importantes. E nessas diferenças, que são diferenças, por exemplo, capazes de criminalizar uma mulher que olha diferente para um homem na rua se ela é casada, que exige que uma mulher ande de burca, completamente tapada dos pés à cabeça, apenas com os olhos de fora, que é capaz de dizer que as meninas, por exemplo, não têm direito à educação. De que maneira essas mesmas sociedades se comportam em relação aos direitos individuais fundamentais, que são os previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que, vejam bem, é um documento de 1948, né? E o que a gente percebeu com toda a militância pela aprovação da LOAS? É de que a militância e o ativismo político como o de vocês, eles são um ingrediente que faz a diferença. Eles são um ingrediente capaz de mobilizar a sociedade civil e pressionar o Congresso Nacional da maneira necessária para que as mudanças de legislação aconteçam. E é a mudança de legislação que torna possível o avanço da sociedade do ponto de vista das medidas protetivas e que dão a garantia dos direitos. Infelizmente, não existe outro caminho, né? O caminho é o da negociação, como apontou bem a senadora Marta, é um caminho onde o fundamentalismo não é permitido em nenhum dos lados, nem do lado que nós defendemos e nem do outro lado. Os extremismos aqui não ajudam. É preciso negociação, muita negociação e muita sabedoria, com a necessária militância, como a de vocês, que é uma militância que nós aprendemos a conhecer e a respeitar, sobretudo com o trabalho maravilhoso da BGLT, do nosso querido Tony, trabalho da Kelly, trabalho que nós aprendemos a conhecer e a respeitar, e temos o privilégio de ser parceiros. Mas é com esse ativismo político, com a militância organizada e com as parcerias, como a que nós estamos estabelecendo aqui, onde o Senado abre essas portas para ouvir a sociedade com bastante, digamos, vontade e desejo de mudar, que nós vamos poder avançar para poder celebrar um Brasil sem diferenças, com respeito à diversidade e, sobretudo, com a criminalização da homofobia, que é o que todos nós queremos. Então, podem ter certeza que a Unesco é parceira nessa luta. Obrigada. Obrigada, Marlova, que é nossa coordenadora da Unesco e que tem dado tanto apoio à causa. O último orador agora será o Gustavo Bernardes, que é coordenador geral da promoção dos direitos LGBT e que vai representar a ministra Maria do Rosário. Com a palavra pelo tempo determinado. Obrigado, senadora. Queria agradecer o convite, senadora Marta Suplicy. Queria saudar, em nome da ministra, todas as delegações, meus colegas de governo, doutor Dirceu Greco, aqui do Ministério da Saúde, Beth Saar, da Secretaria de Mulheres, que são nossos parceiros na luta contra a homofobia, os nossos parceiros do PNUD, da Unesco, da UNAIDS, que são parceiros do governo federal na luta contra a homofobia. A homofobia no Brasil é estrutural. Os dados que nós temos do Disque Direitos Humanos demonstram que a homofobia no Brasil ela está disseminada por toda a sociedade. Assim como o machismo, a misoginia, o sexismo, a homofobia, ela está disseminada por toda a sociedade. Isso dificulta o enfrentamento que nós temos que fazer e devemos fazer da homofobia. Porque se ela estivesse localizada num foco, nós poderíamos, com uma política pública, resolver pontualmente essa situação. Ela estando disseminada, nós precisamos desenvolver inúmeras políticas públicas com inúmeros
inúmeros parceiros, com todos os poderes envolvidos, para que a gente consiga efetivamente enfrentar a violência homofóbica no Brasil. Neste sentido, nós já temos o apoio do Supremo Tribunal Federal, do STJ, que tem decisões emblemáticas e que são uma referência para outras instituições no país e para os tribunais regionais. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República tem, desde o governo do presidente Lula, desenvolvido ações em prol da população LGBT. A criação da Coordenação Geral LGBT, a criação e instalação do Conselho Nacional LGBT, o módulo LGBT do Disque 100, que recebe as denúncias feitas de homofobia de todo o país, né? As duas conferências nacionais que traçam as diretrizes para o enfrentamento à violência, para que nós desenvolvamos as políticas públicas, a campanha contra a homofobia que nós construímos com os nossos parceiros do PNUD e da Unesco, contra a homofobia, que foi a primeira campanha assinada pelo governo federal, que falou que o governo federal é contra a homofobia, que deixou claro para a sociedade brasileira que o governo federal não vai pactuar com a violência homofóbica. Mas nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos enfrentar a argumentação do medo, a argumentação da ignorância quanto à nossa população, que impera ainda dentro do Poder Legislativo. Nós precisamos que o Poder Legislativo também cumpra as suas tarefas, as suas funções e deixe de ser omisso com relação aos direitos da população LGBT. Nós não podemos só o Poder Legislativo, só o Poder Executivo ou só o Poder Judiciário ficarmos enfrentando sozinhos a violência. Nós precisamos que o Poder Legislativo também cumpra o seu papel, também desenvolva políticas, crie legislação contra a violência homofóbica no nosso país. Então, por mais que nós façamos, por mais políticas que o governo, que o Poder Executivo desenvolva, não vai, e sozinho o Poder Executivo não vai dar conta de enfrentar tamanho desafio que é a homofobia disseminada no nosso país. Nós precisamos que os nossos parlamentares se sensibilizem e enfrentem a ignorância e o medo e construam uma legislação que criminalize a homofobia. Só assim nós vamos conseguir, de forma pedagógica, e nós não queremos com isso colocar pessoas na cadeia, nós não queremos colocar pessoas na prisão, nós queremos que a lei penal, ela serve como uma política pedagógica perante a sociedade. A partir do surgimento da lei que criminaliza uma determinada conduta, o comportamento da sociedade muda com relação àquela conduta. E nós conseguimos modificar o comportamento e que as pessoas respeitem a diversidade e respeitem os direitos humanos das minorias. O Congresso Nacional tem se resumido a defender direito das maiorias. Nós precisamos que este parlamento defenda o direito das minorias também. Uma democracia só é democracia a partir do reconhecimento dos direitos das minorias. Democracia não é e não pode ser confundida com ditadura da maioria, como tem sido confundida aqui nesta casa. Então, nós precisamos também, senadora Marta, e fica aqui uma sugestão, sensibilizar os órgãos de controle interno e externo do governo, para que não cuidem apenas da boa aplicação dos recursos públicos. Isso é importante que continue sendo feito, mas nós precisamos também o controle da constitucionalidade das políticas públicas. Se as políticas públicas estão observando os princípios constitucionais da igualdade, da equidade e do Estado laico. Nós precisamos que o Ministério Público Federal também cuide se as políticas públicas estão atendendo a todos os brasileiros e brasileiras. Era isso. Muito obrigado.
Muito agradecida, doutor Gustavo. Nós estamos aqui concluindo essa primeira mesa, onde nós tivemos uma homogeneidade de opiniões expressas de forma bastante diferentes. E queria deixar como uma menção que da mensagem do reverendo, eu quero dizer que a coisa que mais me sensibilizou, que Vossa Excelência colocou, foi a inclusividade, que o cristianismo é a inclusão e que os verdadeiros cristãos não discriminam, eles acolhem. E também comentar que acho que aqui nós temos pessoas que são batalhadoras na UAB, com uma grande história. Gustavo, que falou sobre a política pública, que acho que foi uma colocação extremamente importante, porque não é só que tem que combater os malfeitos, tem que combater os desrespeitos. E isso é muito bem colocado, que a gente esquece de colocar. Também Daniel colocou com muita propriedade toda uma análise muito tranquila do que é a situação hoje da discriminação, dos abusos, e Marlova, que sempre vem com uma contribuição do bom senso e da posição da Unesco, que é a posição agora da ONU, e que nós esperamos que o mundo, mesmo que devagar, paulatinamente, está mudando. Haja vista essa postura do Obama, não importam as razões, mas que ele fez história duas vezes. O primeiro negro eleito presidente e o primeiro presidente que assume o casamento gay. Bom, e agora eu vou agradecer, peço para voltarem à plateia e chamo a segunda mesa, que vai ser uma mesa muito rápida, de 20 minutos, 30 minutos, para depois irmos ao almoço, e que essa segunda mesa é sobre o Rio de Janeiro. É quase um relato que vai ser feito pelo Cláudio Nascimento, de como o Rio de Janeiro implantou políticas de respeito à questão da homossexualidade. Então, onde está o Cláudio? Que ele possa vir aqui para que a gente inicie essa segunda mesa. Cláudio. Chegou. Eles estão ali resolvendo. Ficou? Dá. Tem que tirar isso. Então, peço a vocês para permanecerem mais uns 20 minutos, que vai ser a fala do Cláudio, e depois nós interrompemos para o almoço e recomeçamos às 2h. Com a palavra, então, Cláudio Nascimento, que é o Superintendente de Direitos Individuais, Coletivos e Difusos da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro. Como eu falei para vocês, eu estive no lançamento da campanha Rio Sem Homofobia e fiquei muito impressionada, porque era uma campanha publicitária, mas era uma campanha que caminhou além disso. Firmou um compromisso político do governo do Sérgio Cabral em relação à questão. Então, com a palavra, o Cláudio, para nos contar o que foi feito no Rio de Janeiro e como está caminhando, né, Cláudio? Bom dia a todas, bom dia a todos. É um prazer estar aqui nesse seminário nacional, ao lado de Marta Suplicy, que para mim é a paladina dos direitos LGBT desse Brasil. Quem acompanha Marta desde o Setembro TV Mulher sabe o quanto tem de compromisso efetivo com a questão LGBT e da diversidade. Então, para nós é um momento de muita honra, de muito prazer mesmo estar aqui compartilhando e agradecendo, Marta, esse convite. O governador Sérgio Cabral não pôde estar por outros compromissos, mas ele mandou uma saudação, reconhecendo também nesse mandato que você cumpre no Senado Federal como um espaço importantíssimo para a defesa, a garantia dos direitos da população LGBT do Brasil inteiro. E para nós do Rio de Janeiro, a gente se sente muito também representado pelo seu trabalho aqui nessa área. Tem uma apresentação que eu entreguei, já está aqui, ótimo. Eu vou ficar lá na tribuna, que fica mais fácil para eu apresentar. De quanto tempo é? Em primeiro lugar, eu quero, com muita humildade, em nome do governo do Estado do Rio de Janeiro, dizer
que, na verdade, a experiência do Rio de Janeiro é mais uma experiência que pode ser utilizada para poder justamente servir como uma inspiração. Mas cada estado tem a sua maneira, a sua forma de construir suas políticas, tem o seu contexto político e cultural. Então, longe da gente no Rio de Janeiro, está no lugar de impor ou de apresentar receita de bolo, né? Nós só temos mais uma experiência que está dando certo, que tem a liderança do governador Sérgio Cabral, que tem impulsionado o governo do Estado a trabalhar nesse tema. Tá? Pode passar. A próxima, pode passar a página. Ah, tá. Tudo começou em 2007, quando no governo do Estado do Rio foi criado uma Câmara Técnica formada por diversas secretarias de Estado e mais a sociedade civil para elaborar o Programa Estadual Rio Sem Homofobia, pensando uma política de caráter continuado, permanente e que envolvesse diversos setores do governo e do poder público para que, de fato, a gente pudesse gerar ações intersetoriais. Tá? Então, essa foi a cerimônia de lançamento. Hoje, inclusive, a gente tem também grupos de trabalho permanente com as áreas de saúde, educação, assistência social, direitos humanos, segurança pública e cultura, que é um espaço para também acompanhar a implementação da política. Pode passar. Tudo começou com as conferências, a partir da nacional tinha as estaduais, né? Então fizemos a estadual em 2008, depois pode passar a próxima, a de 2011. Todas as duas conferências têm ajudado muito a gerar o desenho das políticas públicas que a comunidade entende que são importantes e também num diálogo interagido com o poder público. Pode passar? Bom, algumas ações que a gente tem feito para enfrentamento da homofobia e promoção da cidadania LGBT no Estado. Pode passar? Primeiro, o programa, né? O programa, então, é um conjunto de ações e metas envolvendo justamente diversas áreas para enfrentar a violência, promover a cidadania, mobilizada em 4 eixos de atuação. A criação de uma rede de proteção básica para LGBTs vítimas de violência, a criação de uma rede de proteção especial, a parte de pesquisa, informação, educação e comunicação e a última, qualificação da gestão. Pode passar. Eu também tentei destacar mais o que tem a ver com a audiência, tá? Então, nós temos serviços de atendimento à população LGBT do Rio, que são esses, Disque Cidadania LGBT, Centros de Referência para a Promoção da Cidadania LGBT, Núcleo de Monitoramento de Violência Política para LGBT, Núcleo Especializado em Direitos Homoafetivos e Diversidade Sexual da Defensoria Pública e uma comissão processante para o cumprimento da lei estadual, que pune a discriminação. O Centro de Referência da Cidadania LGBT é um equipamento público de atendimento LGBT, seus amigos e familiares em situação de discriminação e violência, ou em busca de direitos. Tá? 2010 a 2011 nós criamos 3 unidades na capital, na Baixada e na região serrana, e para esse ano mais 3 novas unidades. Pode passar. O Disque Cidadania LGBT, que é um serviço de caráter gratuito, 24 horas, de abrangência estadual, com o objetivo de acolher, orientar e encaminhar LGBT, seus familiares e amigos interessados em razão da discriminação em busca de direitos. Tá? Esse serviço, além de fazer esses 2 objetivos, também presta apoio emocional. A gente criou também um núcleo de monitoramento de violências políticas para LGBT, para que a gente pudesse ter condições de sistematizar dados sobre os crimes ou delitos motivados por orientação sexual e identidade de gênero ocorridos no Estado do Rio, e também para gerar informações de políticas públicas para LGBT. E aí, nesse sentido, tentando alcançar qual resultado? Ter informações oficiais sobre discriminação e violência, acompanhar os casos no âmbito do sistema de segurança e justiça, qualificar as estratégias de prevenção, entre outros. Então, esse núcleo tem agido nesse papel. A comissão processante é um grupo de servidores nomeado com função para receber, acolher todas as denúncias envolvendo essa lei para
apurar denúncias de discriminação, caso seja necessário. E aí envolvendo a autoridade policial competente ou outras secretarias. Pode passar. Criamos também o Núcleo de Diversidade Sexual e Direitos Homoafetivos dentro da Defensoria Pública Geral do Estado. Um serviço especializado justamente com o objetivo de defender e garantir direitos LGBT. E isso também faz parte do caderno de ações do programa Rio-Sem Homofobia. Esse núcleo compõe, então, o Núcleo Estadual de Proteção Básica, tá? Do Rio-Sem Homofobia. Pode passar. Pode passar. Nós temos também o Conselho Estadual dos Direitos da População LGBT, de caráter deliberativo, e tem o objetivo de elaborar, acompanhar, monitorar, fiscalizar e avaliar a execução de políticas públicas para LGBT, destinadas a assegurar a essa população o pleno exercício de sua cidadania. O Conselho, por exemplo, ele tem a presença são 40 membros, com sociedade civil e poder público, trabalhando com o Consenso de Paris, a composição não é bipartite, é maior presença da sociedade civil, e esse ano a sociedade civil que passará a presidir o Conselho. A cada mandato tem sistema de rodízio. Pode passar. Garantia do direito do uso do nome social para travestis transexuais, não só na administração pública estadual, como um todo, mas também alguns órgãos que têm portarias específicas. Pode passar. Na Defensoria Pública Geral do Estado, também hoje já tem determinação para garantir o uso do nome social, porque como é um órgão que tem funcionamento próprio, o decreto do governador não consegue dar conta, né? Então teve que ter uma ação específica também. Pode passar. Visita íntima homoafetiva, a gente vem também implementando a visita íntima homoafetiva para presos, para companheiras e companheiras de presos homossexuais ou LGBT. Pode passar. Homofobia nos registros de ocorrência policiais. Nós, através de ato administrativo de junho de 2009, a Polícia Civil do Rio incluiu a homofobia como motivo presumido do delito nos registros de ocorrência, tá? E isso possibilita, então, a análise, através de números oficiais, dos delitos cometidos motivados pela homofobia em todo o estado do Rio de Janeiro. Pelo que eu sei ainda, é o único estado que tem dentro do sistema de RO a homofobia como motivo presumido de crime. Pode passar. Aqui também, na Polícia Civil, recentemente a gente conseguiu também incluir o nome social no registro de ocorrência policial, porque a gente viu também que com apenas o motivo presumido homofobia, a gente não conseguia separar o que era gay, o que era travesti, transexual. E agora também com esse cruzamento, dá para a gente ter dados mais fiéis sobre o mapeamento da homofobia no Estado. Pode... campanha institucional, que a Marta falou, que nós lançamos ano passado e a gente lança agora em junho a fase 2 da campanha Rio-Sem Homofobia, com o objetivo agora de popularizar a campanha e gerar também uma ação mais no interior. E para isso, inclusive, a gente se associou ao mundo do funk e vamos lançar vários hits do funk para a campanha Rio-Sem Homofobia. Tá? E aí teve cartazes com casal de lésbicas, pode passar, um casal de gays, um grupo de travestis transexuais, com TV, rádio e lançamentos em 25 municípios do estado do Rio de Janeiro. Investimento de 7 milhões de reais nessa campanha durante o ano inteiro, com a distribuição, somando todos os materiais, mais de 500 mil de materiais distribuídos. Pode passar. Outros materiais, camisetas, pode passar. Pode passar. Pode passar. Bom, a outra ação que nós fizemos logo também no governo do Estado, logo que o governador entrou, foi fazer uma ação de arguição por descumprimento do preceito fundamental, questionando que gays e lésbicos não eram tratados com igualdade de direitos em relação às uniões heteroafetivas. E daí então, essa ação que provocou o STF, depois surgiram outras também, mas foi a ação que deu início à nossa conquista no STF do reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo, equiparando as uniões homoafetivas às heteroafetivas. E ano passado nós fizemos uma cerimônia com
43 casais para celebrar essa conquista, e agora em 30 de junho a gente faz a segunda cerimônia para comemorar 1 ano da conquista, com 70 casais no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A gente também quer ocupar esse espaço da Justiça, que ainda, no caso do Rio de Janeiro, precisa avançar bastante. Pode passar. No campo da segurança, a gente vai avançando não só na criação de atos normativos para mapeamento da homofobia, mas também de formação. Eu vou passar bem rapidinho. Então, fizemos várias já formações de policiais civis e militares. Pode passar. Servidores municipais, esse ano nós estamos executando um projeto de capacitação de 5.000 servidores municipais, um projeto envolvendo mais de 30 profissionais nessas 10 cidades, para capacitar justamente sobre o tema da cidadania LGBT na área de assistência social, saúde, educação e direitos, que a gente também tem visto que é necessário avançar na capilarização da política no âmbito dos municípios. Pode passar. Nós temos, envolvendo o Rio Sem Homofobia, um caderno de 125 ações apresentadas separadamente por cada Secretaria de Estado. Então, contemplando os eixos de atuação do programa, com responsáveis, com o cronograma anual de execução, e também a gente tem conseguido aos poucos, ainda com dificuldades, mas conseguido, recursos para colocar em prática parte das ações que a gente vem executando. E agora, com a conferência, a gente lança em junho um novo caderno de ações atualizado. Pode passar? Pode passar? Dados relativos ao atendimento à população LGBT no Estado do Rio de Janeiro. Pode passar? Pode passar? Esses são 3 serviços de atendimento. Nós tivemos em 18 meses, 8.243 atendimentos a usuários e usuárias no Estado do Rio de Janeiro. Pode passar? Desses, há então as identidades de gênero, né? Gays, lésbicas, quase igual, mais de 1/3 um pouco, mas o que não está deixando mais felizes é a procura de travestis e transexuais, que por muito tempo se manteve, né, excluída, sem espaço de diálogo, e isso vem aumentando. Pode passar? A questão da violência homofóbica, viu, Marta, é um dado ainda bastante alto, de 8.243 atendimentos no centro de referências. Nós temos 30% dos casos são de denúncias envolvendo homofobia. Tá? Pode passar. Nos casos de homofobia, nós temos 45% do total de casos envolvendo agressão verbal. 18,8% envolvendo agressão física, 26,3% envolvendo ameaça de morte, de violência e tantos outros. Homicídio, a gente vem comparando, a gente chegou a um dado nos últimos 3 anos de quase 40 homicídios envolvendo homofobia no Estado. Pode passar. Na violência homofóbica, os tipos, né, nós temos ainda envolvido nisso, né, o ambiente de trabalho, 17%, violência doméstica familiar, quase 30%, no estabelecimento comercial, 10%, em via pública, mais quase 20% também, nos serviços públicos, ainda encontramos situações de homofobia, ambiente escolar. Então, mais do que necessário ter uma legislação que criminalize sim a prática da homofobia, porque a gente está falando de algo concreto e não abstrato. Estamos falando de uma realidade objetiva. Pode passar. O Disque Cidadania LGBT, esse serviço 24 horas no Estado, atendeu em 18 meses 6.458 pessoas buscando informações sobre a questão LGBT. Pode passar. A procura maior de gays no serviço, mas vocês viram que no presencial é mais equilibrado, né, a procura. Pode passar.
Nos serviços, informações diversas é o que é campeão. As pessoas perguntando sobre o que é homofobia, sobre quais são os direitos da comunidade. Então, isso demonstra que também a sociedade, Marta, está ávida por informação, está buscando informação. Então, na prática, o que esses setores, alguns setores que são contrários à aprovação desse projeto, não está falando, não está ouvindo a voz da sociedade, que a sociedade tem buscado muita informação. Aqui, por exemplo, uma boa parte que são de heterossexuais procurando serviço para se informar. E aí, violência homofóbica, quase 20% procurando informação de como se orientar em casos de violência. Pode passar? No caso do motivo presumido de homofobia, no RO, eu trouxe para também vocês verem, pode passar. Nós tivemos ocorrências policiais registradas em 95 delegacias nos últimos 2 anos. Desses, 1.397 registros lavrados envolvendo homofobia, agressão física, agressão verbal, assassinatos. Então, isso, eu fiz uma projeção, Marta, se a gente pegasse esse dado e projetasse pelos 27 estados, nós teríamos pelo menos em torno de 25.000 registros de ocorrência envolvendo homofobia no Brasil todo. Então, é fundamental que a gente tenha essa legislação. Pode passar? A gente também fez a divisão dos crimes registrados nas delegacias envolvendo homofobia contra a vida e integridade física, 36%, contra a honra, 428 pessoas, quase 30%, contra o patrimônio, 22%, e aqui contra o patrimônio é importante dizer que muitos tentam tirar essa classificação como homofobia, mas é porque, na prática, muitos utilizam de uma ideia de que nós somos presas fáceis. Então, nós não somos inimigos dos evangélicos, nós não somos inimigos das religiões, nós respeitamos as religiões, nós queremos que todas as religiões sejam respeitadas e tenham proteção e direito, mas queremos também que os LGBTs sejam respeitados e tenham legislações que assegurem seus direitos. Então, não é um confronto entre os LGBTs, aqueles que os defendem, com os evangélicos. Tá? Pode passar. Desafios. A transformação das políticas de governo em políticas de Estado. Para isso, a gente precisa muito contar com o Parlamento, para a gente transformar em mais legislações que assegurem, né, essa transformação. A lei de combate à homofobia, o PLC 122, para nós é fundamental, porque no Estado do Rio de Janeiro a gente já está observando um limite da nossa atuação no enfrentamento da homofobia, porque hoje muitos registros são registrados com homofobia na delegacia e quando vai para o Ministério Público, por exemplo, acabam sendo retirada a classificação homofobia. Então é preciso ter uma legislação nacional que assegure, inclusive para nós, no sistema de segurança e justiça estadual, uma maior clareza das também punições e um ordenamento jurídico para isso. A consolidação de políticas municipais. É importante entender também que as responsabilidades têm que ser divididas e os municípios precisam assumir a sua parte nisso. E a outra questão, que por mais que no teórico se fala muito de entender que a questão LGBT é uma questão de direitos humanos, a gente ainda vê uma dificuldade muito grande de muitos setores da sociedade reconhecer que, de fato, que a questão LGBT é uma questão de direitos humanos. Porém, agora, nós vivenciamos um momento de só desgraça, só dificuldade, não só no Rio não, no Brasil inteiro. Eu vejo um movimento cada vez mais forte, cada vez mais cobrando políticas públicas locais, focalizadas, uma atuação presente, mais personalidades, mais formadores de opinião se colocando na defesa da nossa temática, a gente ocupando os espaços. Agora, é claro, esse processo precisa ser cada vez mais intensificado para que a gente avance. Mas é um pouco da contribuição que o Estado do Rio de Janeiro oferece, sem nenhuma arrogância, pelo amor de Deus, sem nenhuma postura aqui de querer impor isso como um projeto que deve ser usado pelos Estados. Só uma aspiração que a gente quer dividir com vocês. Obrigado.
Obrigada, Cláudio Nascimento. Eu acho que a partir dessa exposição, realmente o Rio de Janeiro hoje se constitui num exemplo de ações concretas e não só blá, 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 em relação à questão homossexual. O governo Cabral realmente deu um passo bastante adiante. E quero parabenizá-lo, encerrar essa mesa e dizer para todos, nós vamos começar a segunda parte, a parte da tarde do nosso seminário, às 2 horas. A primeira mesa vão ser os depoimentos de pessoas que foram vítimas de homofobia ou tiveram familiares assassinados na questão homofóbica. E depois teremos uma outra mesa seguida que vão ser os especialistas em relação à Constituição. Então, agradeço a presença dos que estiveram aqui de manhã e chamo a todos para as 2 horas estarmos de volta aqui para a terceira mesa. Muito obrigada.